Bom dia, amigos, bom dia. Hoje nós vamos pro devocional Gênesis 30. Eu tava muito ansiosa para que chegasse nessa parte, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, ler para vocês, né? Aqui a Bíblia. Fiz umas anotações, como sempre, né? E no final eu vou dar o meu parecer que eu acho para vocês, tá? Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou se não morro. É, Ter filhos naquela época, né, era como se fosse um sinal da promessa, né, que você era abençoada. Né? Hoje em dia as pessoas nem querem ter filhos, né? Mas naquela época era, né, e ainda pela palavra de Deus é uma coisa muito boa você ter filhos, você gerar filhos. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre. Ele quis dizer: para que você está falando comigo? Você está falando com a pessoa errada, porque quem tem que abrir tua madre não sou eu, e sim Deus. Por que você está falando comigo como se fosse culpado? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Ela quis dizer: Eu vou te dar minha serva, que é minha empregada, e aí você se deita com ela, que aí eu vou orar, e aí vocês vão ter, ela vai gerar filhos a você. Ela tinha mais fé que a empregada, que ela orando a empregada fosse engravidar do que ela ter fé para poder ela engravidar. Vocês têm noção? Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a entrou nela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o nome dele de Dan. A Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Elas ficavam naquela, sabe, naquelas guerrinhas delas duas, e eu acho que até por isso, sabe, que Deus ainda não tinha aberto a madre dela, porque ela ficava naquela coisa, sabe, não, eu tenho que dar filhos, então vou pegar, vou botar minha empregada para engravidar dele, que aí eu vou ter filhos, sabe, ficava aquela guerra, e isso não é bom. Aí aqui, vendo pois Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Aí a Leia, né, que no caso é Lia, pegou e também deu a serva dela para Jacó para se deitar, porque ficavam aquela guerra, sabe, entre as duas irmãs, e isso não é bom. E aí ela foi e deu a serva, e aí ele tomou ela por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou o seu nome Asser. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e andou e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandracas do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que tenhas tomado meu marido, agora tomarás também as minhas mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, a Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Olha só como é que era, gente. E ele aceitou, né? E ele aceitou isso, gente. Ele aceitou isso. Jacó aceitou isso. Ele foi alugado, né? Olha, eu vou te dar isso aqui, essas mandrágoras, e aí você vai se deitar comigo hoje, tá? Você não vai se deitar com ela, não. Hoje você vai ser meu. E ele foi. Ai, Jesus. É. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do filho, e deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia. Ele ouviu, mesmo assim, Deus ouviu a Léia. Olha só como é que Deus é bom. E concebeu e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu garladão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho.
E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. Depois que passou esse tempo todo, sabe? Deus foi e lembrou de Raquel e abriu a madre dela, né? E ela concebeu e teve um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais tenho te servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Esse é o subtítulo que tem aqui, versículo 27. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Sabe quando às vezes entra uma pessoa na nossa vida e nos abençoa, sabe? Ou então chega alguém na família assim e aí começa as coisas dar certo para aquela família, porque tem pessoas que são abençoadas por Deus mesmo, e aí a gente acaba sendo abençoado por aquelas pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Tem noção do que é isso? E disse mais: Determina-me o teu salário que te darei. Fala aí o que você quer que eu te dou para você continuar aqui, para você continuar abençoando a gente, para Deus continuar te abençoando e a gente ser abençoado por você. Foi isso que Labão quis dizer. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o seu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até a multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Ele quis dizer: Eu trabalho aqui para você, mas eu também quero trabalhar para minha família. Eu quero agora crescer, né? Eu quero desgarrar de você, Labão. E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se me fizeste isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos, vem pra cá fora, todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Ele quer dizer assim: olha, todos os cabras e tal, que vier malhado, né, que não fosse de uma cor só, fica para mim. Os que nascer de uma cor só fica para você. E isto será meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário e estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto. Então disse Labão: Eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. Separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. Labão foi lá, pegou tudo, pelo que eu entendi aqui, pegou todas as coisas e deu para os filhos dele, tipo assim, antes de, para não ficar para Jacó. Então ele foi lá e pegou, falou assim: Não, a partir de amanhã, aí sim vai valer o que você está falando. Agora hoje não, já foi se adiantando. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Aí tem o subtítulo aqui: A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam, vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos de rebanho dos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão entre maneira, e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Mesmo assim, mesmo com essa coisa de você vai ficar só com isso aqui, mesmo assim, Jacó, ele era muito abençoado. Deus abençoava ele, foi muito abençoado, né? E ainda o nome dele, depois vocês vão ver o que vai acontecer. Deus vai mudar o nome dele.
O anjo vai mudar o nome dele. Então, assim, gente, não adianta. Quando Deus quer te abençoar, você pode estar longe, podem fazer o que for, mas você vai continuar sendo abençoado. Por quê? Porque não vai ser as pessoas que vão te abençoar. É Deus que está te abençoando. Então, quando Deus quer te abençoar, não tem. Pode vir A, pode vir B, pode vir C, pode quebrar tudo, pode cair. Que não adianta, que Deus vai continuar te abençoando. Entendeu? E as pessoas vão querer ficar perto de você porque tá vendo que você está sendo abençoado. E você tem que fazer o quê, ó? Vigiar. Nem sempre você vai ter que ficar perto de pessoas que vai querer só te sugar, sabe? Então, assim, espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje. E, ó, um beijo até o de amanhã, porque tá muito bom. Tá muito bom, vocês não têm noção. O devocional de amanhã tá muito bom. Tá? Deixe seu joinha aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você queira que seja abençoado também. Fui!